Oi, pessoal, bom dia. Estamos iniciando então mais uma unidade nossa, né, do componente temático Atenção Primária à Saúde e Gestão. E nossa conversa hoje vai ser sobre dois temas muito interessantes, muito importantes: processo saúde, doença, cuidado e promoção da saúde e prevenção de doenças. Bom, eu encaminhei para vocês os slides, né? A gente está ainda testando tecnologias para que a gente possa aperfeiçoar melhor essa forma de apresentar para vocês o conteúdo. Inicialmente a gente optou por gravação, né? Que é a tecnologia que a gente teve disponível no momento, com acompanhamento dos slides, né? Então, se eu deslocar o meu olhar para alguma região, porque eu estou acompanhando aqui os slides, para vocês acompanharem melhor esse nosso bate-papo, vocês podem estar abrindo os slides, né, que encaminhei para vocês por WhatsApp, e também podem imprimir ou podem acompanhar no computador os slides para a gente trabalhar melhor essa sequência da nossa discussão do conteúdo. Então vamos lá. Nossa primeira temática é o processo saúde, doença, cuidado. Evidentemente que as pessoas têm definições diferentes sobre o que é o adoecimento, o que é saúde, né, o que significa ter saúde, o que é doença, como se desenvolve doença. E ao longo de toda a nossa história evolutiva, diferentes momentos marcaram, né, a partir do conhecimento local, do conhecimento vigente, do conhecimento da época, da tecnologia da época, da organização social da época. Então, essas condições marcaram diferentes métodos, modelos explicativos, né, formas de compreender o processo saúde, doença e o cuidado com as pessoas. Então, o conceito de saúde ele é dinâmico e veio se modificando ao longo do tempo, né? E é isso que a gente vai discutir um pouquinho. Que modelos explicativos a gente já utilizou ao longo da nossa história evolutiva para explicar o processo saúde e doença e a forma de cuidar das pessoas, para compreender até mesmo por que atualmente a gente ainda tem algumas formas de pensar diferentes, né? E baseada nesses modelos que a gente vai apresentar para vocês. Acompanhando pelo nosso texto, né, pelos nossos objetivos educacionais e também pelos nossos slides, o primeiro modelo que a gente apresenta para conversar com vocês é o modelo mágico religioso ou xamanístico, né? Esse modelo mágico religioso ou modelo xamanístico, ele tinha a religião como ponto de partida para a compreensão do mundo e de como organizar, como compreender o adoecimento das pessoas e organizar o cuidado. Então, adoecer seria uma vontade divina, exatamente porque as pessoas, né, elas poderiam ter feito alguma coisa que não tivesse agradado aos deuses. E ter saúde seria uma premiação pela obediência a essas leis das divindades. Então, as doenças elas poderiam ser derivadas dos elementos naturais e também dos elementos sobrenaturais, né, dos espíritos sobrenaturais. Então, doença como pecado, como castigo, como maldição, como feitiçaria, como até mesmo possessão, em que o corpo seria um receptáculo dessa questão ruim, né? O adoecimento, então, ele seria determinado pela transgressão, ou seja, a transgressão individual ou dos povos, né, ou coletiva, aos preceitos religiosos, que seriam atitudes condenáveis e que seriam depois traduzidas pelas divindades como uma situação que precisasse de castigo pelas pessoas que tivessem feito essas transgressões. A cura, né, a partir desse modelo, ela era representada
pela atuação dos representantes dessas divindades, né, que eram os sacerdotes, os xamãs, os médiums, os magos, os feiticeiros. Então, através desses representantes do divino, a gente teria a cura. E os recursos eram vários, né? Cerimônias, rezas, benzeduras, preces, penitências, rituais de magia e rituais religiosos, invocação dos deuses, dos santos, exorcismos, unções, muitos recursos para desenvolvimento, né, da cura a partir desses representantes dos deuses. Então essa visão mágico-religiosa, né, ela era fundada exatamente nesse preceito religioso, né? A doença seria causada por elementos naturais e espíritos sobrenaturais, e isso seria um castigo em decorrência da transgressão individual ou coletiva das normas ou preceitos religiosos. Lembrando que nós temos algumas tribos também indígenas primitivas que cultuavam, né, deusa lua, deus sol, as estações, né, a chuva, o relâmpago. Então, elementos naturais que também eram considerados divindades. E se a gente observar alguns desses elementos, né, dessas concepções religiosas ainda da forma de cuidar, permanecem em alguma medida na nossa sociedade atual. Então, para algumas pessoas, a doença ainda é um castigo, né? A expiação dos pecados. E nós tivemos outros momentos, né, durante a Idade Média em que esse fator religioso também foi um fator importante no contexto da concepção saúde, doença, cuidado. Outros povos antigos, mais a nível oriental, né, então chineses, os hindus, eles trabalhavam com uma outra concepção da saúde e doença. Então, uma perspectiva de modelo holístico, ou seja, a causa agora ela era naturalizada e no ambiente é que estariam as influências para o adoecimento. E a saúde significaria o equilíbrio dinâmico das forças vitais que circulavam no indivíduo com as forças que existiam fora do corpo, né, com os elementos, com as forças e as influências dos astros, né, do clima e até mesmo dos animais, dos outros elementos existentes na natureza. A doença, então, seria esse desequilíbrio das forças vitais do organismo com os elementos que compõem, né, a natureza. Né? Então, um desequilíbrio do homem com relação às forças da natureza. E o cuidado, nessa concepção, seriam medidas terapêuticas para restaurar, evidentemente, esse fluxo normal, essa energia vital do organismo. Para a medicina tradicional chinesa, então, a gente tinha a concepção do equilíbrio do yin e yang, né, os princípios contrários. E a teoria dos 5 elementos determinados a partir da circulação da energia Qi nos meridianos do corpo humano. Então, nós teríamos madeira, fogo, terra, metal, água, que seriam os elementais, né, os 5 elementos, e a energia Qi, que circulava pelos meridianos do corpo, ela estaria em sintonia com a natureza, né, com os elementos externos do corpo. Na medicina hindu, né, a medicina ayurvédica, a gente teria esses 5 elementos, né, que seriam a manifestação material do universo, e teríamos os dosha, ou seja, nós teríamos 3 padrões de perfil, né, para os indivíduos, né? Vata, Pitta e Kapha. Vocês vão verificar aí nos slides. E esses doshas, à medida que um deles fosse mais evidente ou mais proeminente, ele daria o perfil biológico dos indivíduos. Então, também a ideia da circulação dos elementos, de uma energia vital que controlava o corpo, e à medida que essa energia vital ela estava vinculada a uma proeminência de um desses doshas, isso daria o perfil biológico, o perfil comportamental do indivíduo.
Bom, ainda hoje a gente também tem algumas práticas tradicionais chinesas, inclusive incorporadas dentro do contexto do SUS como práticas complementares, né? A homeopatia, medicina tradicional chinesa, a acupuntura, a fitoterapia, que é o uso das plantas medicinais, todas elas incluídas numa política nacional de práticas integrativas e complementares, que também são práticas utilizadas dentro do contexto do Sistema Único de Saúde atualmente. Um outro modelo importante, então, à medida que a gente se aproxima do século VI a.C., né, inicialmente os gregos eles eram politeístas, então tinha toda aquela concepção religiosa, mas depois eles começam a racionalizar o conhecimento humano. E Hipócrates, né, foi um ator importante nesse processo, tanto que o modelo, né, a teoria empírico-racional, a teoria dos humores, também é chamada teoria hipocrática. Segundo essa teoria, né, a natureza seria compreendida a partir de 4 elementos, cada qual correspondendo a um estado da matéria. E também tinha vinculação com as estações do ano e com fluidos corporais. Assim a gente teria a terra, o fogo, o ar e a água, né? O ar relacionado com o outono, a água com o outono, o ar com a primavera, a terra com o inverno e o fogo com o verão. E esses elementais também estariam associados com cada um deles aos estados da matéria, né? Sólido, plasma, estado gasoso e líquido, e que também estariam vinculados aos humores, que seriam os líquidos, né? Ou os elementos, vamos dizer assim, que circulavam no nosso organismo, né? O fleuma, sangue, bile preta e bile amarela. A mescla desses elementais, né, nas distintas proporções formaria a diversidade da matéria encontrada na natureza. Os humores, então, seriam substâncias, né, existentes no organismo humano necessários à manutenção da vida. A doença seria a falta ou desequilíbrio ou excesso, né, de um desses humores. A saúde seria exatamente o equilíbrio, né, notadamente. E o cuidado seria restaurar o equilíbrio dos humores. Então, segundo esses humores, né, que a gente poderia falar aí da bile preta, bile amarela, sangue, fleuma, então a proporção deles daria a característica também dos seres humanos, né? Um indivíduo mais colérico, mais sanguíneo, mais melancólico ou mais fleumático. Então, essa característica daria essa situação, né, de característica dos indivíduos, um indivíduo mais extrovertido ou mais introvertido, de acordo com essa composição dessas substâncias existentes no organismo humano. Bom, com o Renascimento, nós mudamos radicalmente essa concepção, né? E aí surge o método científico, né? Era necessário que a gente provasse o que a gente estava falando, né? Comprovasse. Então o método científico ele possibilitava compreender o porquê dos fatos através de uma observação sistemática e controlada e através também de experiências e pesquisas de campo. Então, no método científico, a gente partia da observação, identificava os problemas, coletava as informações que fossem necessárias, né? Trabalhava com o que a gente já tinha de conhecimento e avançava produzindo novos conhecimentos para poder comprovar ou então suprimir a hipótese que tinha sido gerada anteriormente. Nesse período, se firma o contexto da medicina cartesiana, né? Descartes, né, ele dividia o corpo da mente, né? Então nós tínhamos duas situações diferentes e a medicina cartesiana ela partia também dessa concepção de divisão de especialidades. Era necessário compreender os pedacinhos para compreender o todo, né? Porque o método científico me mostrava essa questão de eu fragmentar para compreender. Então a medicina cartesiana, né, ela apresenta as
as disciplinas, né, as especialidades que procuravam compreender os mecanismos de funcionamento de um órgão ou de uma parte do corpo. Então a ideia era uma concepção de que o corpo fosse uma máquina cheia de peças, né, que eu, para poder compreender um problema de doença, eu interpretaria isso como um mau funcionamento dessas peças, desses mecanismos biológicos. Então seria necessário um mecânico, um reparador, um médico que pudesse reparar essa máquina, esse corpo-máquina. E isso acaba trazendo a situação da compreensão do adoecimento para um reducionismo biológico, ou seja, uma biologização da educação médica. Então, a compreensão biológica do processo do adoecimento. Então, uma medicina fundada no mecanicismo, ou seja, todos os fenômenos que ocorrem nos seres vivos são de natureza físico-química e são mecanicamente determinados. E também um racionalismo, né, que o conhecimento deveria ter base fundamental a partir da razão, né, no conhecimento do fato, na comprovação do fato. Nessa concepção também se estrutura o modelo biomédico, né? O modelo biomédico, ele parte, à medida que a gente descobre os germes, a gente começa a ter uma ideia de que cada doença tem uma causa, né? Então significaria que todo problema de saúde eu teria que fazer um diagnóstico, eu teria que buscar essa causa, né? E muitas vezes, na medida que eu descobri os germes, tudo teria uma causa, uma única causa, né? Uma perspectiva de unicausalidade. Então essa teoria do modelo biomédico partia da teoria germinal das enfermidades infecciosas, né? E as descobertas de Pasteur e Virchow foram importantes nesse contexto. Então a doença, no modelo biomédico, inicialmente, ela seria um desajuste, ou seja, uma falha ou ausência da reação aos estímulos que conduzem à perturbação de uma estrutura, ou seja, da função dos órgãos, dos sistemas ou de todo o organismo. E o modelo biomédico ele era direcionado pelo diagnóstico, a necessidade de diagnóstico, e o objetivo era cura. Ainda hoje nós compreendemos essa concepção biológica no contexto das nossas práticas no dia a dia, tanto no processo de formação médica, como também no exercício profissional. É frequente a gente nos depararmos, né, com um modelo assistencial, né, um modelo de trabalho médico individual, especialista, fragmentado, curativo, centrado na figura do médico e também na figura do hospital, como um elemento articulador fundamental do contexto da cura. A prevenção ela não tinha caminho, né, nesse processo. Porque se eu tinha uma causa, eu precisava medicalizar a causa. Então, uma medicalização da sociedade, marcada então pelo consumo abusivo de medicamentos e também da tecnologia médica, né? Exames, intervenções, medicamentos. Então, isso é um desenho do modelo biomédico que ainda se articula no nosso dia a dia, né, do contexto das práticas de saúde. Essa concepção ela acaba trazendo para a medicina uma coisa ruim, né? A desumanização tecnológica, ou seja, um distanciamento do médico da sua parte mais central, né? Do acolhimento, do cuidado com o outro, né? Da humanização do cuidado. Bom, antes um pouquinho no meio dessa confusão toda aí do modelo biomédico, né, que se estruturava no conhecimento das causas, nós tivemos um momento anterior, né, em que a gente tinha as doenças, as grandes epidemias e não sabia o que estava causando essas epidemias. Né? E aí nós tínhamos teorias iniciais para justificar isso e que perduraram durante um bom tempo na sociedade. Uma era a teoria dos miasmas, né? Ou seja, eu não sabia o que causava a doença, então a minha ideia é que aquilo exalava de algum lugar, vinha de algum lugar. E a concepção inicial era que os miasmas eram gases emanados da putrefação da matéria orgânica. Né? Então,
da putrefação dos corpos, né, dos pântanos, dos cemitérios. Então, esses gases emanados da decomposição do material orgânico eram causadores de doenças. E as doenças, né, as epidemias, eram veiculadas pelo ar contaminado a partir dos miasmas. E a terapêutica era apontada para medidas sanitárias de saúde pública, né? Na teoria do contágio, que também surge mais ou menos nesse mesmo período, nós teríamos diminutos agentes infecciosos, que eu ainda não conseguia explicar, né? As seminárias, ou seja, sementezinhas. E essas sementes, elas tanto se multiplicavam quanto se espalhavam e eram capazes de transmitir no contato direto com as pessoas, ou por meio de agentes indiretos, como roupas ou pelo ar, capazes de causar infecções. E a terapêutica, né, a medida sanitária recomendada era o isolamento, era a quarentena. Eu não sabia explicar, então eu afastava as pessoas ou isolava as pessoas doentes para que elas não pudessem transmitir essa doença para outras pessoas. Essas duas teorias foram bastante contributivas para práticas sanitárias importantes de saúde pública, né? Como o enterro dos mortos, limpeza das ruas, a compreensão de que o lixo poderia estar relacionado com isso, então a coleta do lixo, a busca por água potável, né? O deslocamento dos abatedouros dos cemitérios para mais distante um pouco da cidade, né, das áreas urbanas, a drenagem de alagamentos, de pântanos, melhora da ventilação das cidades, então a urbanização das cidades, construção de redes coletoras de esgoto. Então essas práticas sanitárias foram determinadas porque eram as medidas capazes, né, a partir da compreensão de como se dava o adoecimento, capazes de agir como forma de romper com o processo de transmissão dessas doenças. Mais à frente um pouco, né, nós passamos a compreender, né, não resolvia o problema de que doença tinha uma causa só, né, na concepção biomédica. A doença poderia estar relacionada com uma porção de causas. Então nós temos a compreensão de que múltiplos determinantes poderiam estar relacionados com o processo do adoecimento. Então nós poderíamos ter fatores biopsicológicos, fatores socioeconômicos, fatores culturais. Então isso traz a ideia do ecossistema, do sistema, né? De um modelo sistêmico, ou seja, que existiria um conjunto de elementos de tal forma relacionados entre si que uma mudança em um desses elementos poderiam provocar mudanças nos demais elementos. E com isso a gente compreendia que fatores políticos, socioeconômicos, culturais, ambientais e até mesmo os agentes patogênicos estariam relacionados sinergicamente na produção da doença ou no adoecimento das pessoas. E eu precisava modificar, né, esses elementos. Muitas vezes mexer com um só não adiantava. Então a ideia do sistêmico seria compreender que a doença teria várias coisas envolvidas e que mexer num só talvez não adiantasse. Era necessário que a gente mexesse em vários desses fatores para a gente produzir resultados no combate às doenças, né? A compreensão desse processo levou ao desenvolvimento de um modelo importante chamado Modelo da História Natural das Doenças, né? Um modelo instituído por Livell Clark. Esse modelo ele trazia de concepção que nós tínhamos um momento antes da doença e um momento depois da doença. Nós tínhamos um momento pré-patogênico, aquele que acontecia antes do adoecimento, e um modelo patogênico que dava o curso da doença, né, no homem. No modelo pré-patogênico, a gente teria a interação dos agentes responsáveis, né? Nós teríamos um agente causador de doença, né, que poderia ser microbiológico ou não. Teríamos um hospedeiro suscetível, uma pessoa suscetível de desenvolver uma doença, e teríamos a interação desses dois elementos no ambiente. Esse período pré-patogênico, então, ele seria responsável, nesse primeiro momento, pela interação do agente causador da doença com o hospedeiro suscetível dentro de um ambiente possível para que isso acontecesse.
Na medida que o indivíduo ele fosse maculado, né, ele fosse acometido por esse agente causador de doença, o organismo começaria a sofrer alterações. Então nós teríamos um período de latência em que o organismo ou ele iria combater e não iria adoecer, ou então ele iria ter modificações, e essas modificações a nível tissular, ainda a nível celular, né, que começassem, ou seja, de multiplicação do agente no organismo humano, um período de latência. Chegaria num momento que a gente teria um que a gente chama de um horizonte clínico, ou seja, a partir dali eu vejo a doença. Então seria a manifestação dos primeiros sinais e sintomas da doença. Então teria um horizonte clínico onde eu vejo a doença. E a partir do horizonte clínico, esses sintomas e sinais poderiam se agravar, né, de forma a produzir defeitos ou danos, e poderia ter um desfecho, uma cura, a morte do indivíduo, ou então uma produção de sequelas, ou um estado crônico do indivíduo. Então eu teria um período pré-patogênico de interação dos elementos e teria um período patogênico de evolução da doença no organismo humano. Para atuar nesses períodos, eu teria uma forma de atuar antes do aparecimento da doença e depois do aparecimento da doença. No caso, através de estruturas de prevenção e também tratamento e diagnóstico, né? Antes do aparecimento da doença, eu teria elementos preventivos e promocionais, né? Por exemplo, eu teria a promoção da saúde, que a gente vai conversar mais para frente, e a proteção específica, ou seja, promoção da saúde, atividades educativas, melhora da condição alimentar, né? Eliminar situações de risco, como sedentarismo, né, obesidade. E a proteção específica seria, por exemplo, como eu me proteger do agente. Como? Imunização é um exemplo, né? Se eu estivesse falando do HIV/AIDS, por exemplo, uso de preservativo, né? Uma proteção específica contra o desenvolvimento de patologia. Então, isso no período pré-patogênico. Mas a questão de prevenção a gente vai conversar na nossa próxima aula, né? E a prevenção no período patogênico ela seria secundária ou terciária. Secundária na medida em que eu fizesse um diagnóstico precoce, ou seja, o mais rápido possível, e instituísse um tratamento também precoce, o mais rápido possível, né, de forma a evitar danos. Então, eu estaria tanto fazendo um diagnóstico, um tratamento imediato, como também uma limitação do dano, né? Então, isso seriam elementos da prevenção secundária. E na prevenção terciária, ou seja, eu já tenho um desfecho, né? Se eu tenho uma coisa crônica, se curou, tudo bem, se morreu, né, eu não tenho mais nada para fazer. Mas se eu tenho uma coisa crônica, uma sequela, aí eu vou fazer reabilitação. Então, prevenção terciária, eu faria reabilitação nesse processo do nível de prevenção, né, dentro do período patogênico de desenvolvimento da doença humana. Bom, precisávamos ainda avançar, porque a situação a gente compreendia agora múltiplos fatores, mas a gente precisávamos compreender que nós tínhamos uma determinação social do processo doença, ou seja, nós tínhamos necessidades sociais de saúde, que envolviam questões de onde eu moro, como eu vivo, como é que as políticas interferem no meu processo de trabalho, ou interferem no meu processo de vida, no saneamento, na educação. Então, tudo isso estaria relacionado com o processo do adoecimento. Então, uma concepção de determinação social do processo saúde, doença, cuidado. Então, nessa concepção, a doença estaria socialmente determinada, né? Tanto nos fatores biológicos, como nos fatores interacionais, como nos fatores políticos, né, macros. Então eu teria determinantes da saúde. Eu teria o meu biológico importante, né? Como, por exemplo, a minha idade, o sexo, os fatores hereditários, tudo isso podem, né, estar relacionados com adoecimento. Exemplo do sexo. O homem vai ter doenças específicas, mulheres também vão ter doenças específicas. A idade está diretamente relacionada com comorbidades.
Fatores hereditários podem ter gatilhos para o desenvolvimento de uma ou outra doença. Né? E eu teria determinantes proximais, são aqueles próximos a mim, são esses fatores, mais estilo de vida e meus hábitos de vida, que são as coisas que eu faço. Né? Como eu me alimento, como é que eu lido com a minha vida, né? Os hábitos que eu tenho, os costumes que eu tenho, que podem ser determinados culturalmente ou não, né? Por escolha também. E eu teria depois os fatores secundários, né? Seriam fatores intermediários relacionados ao processo do adoecimento, que seriam as relações, as redes sociais e comunitárias. Né? Como eu me relaciono com as pessoas, como é que eu me porto nesse contexto dentro da comunidade. E um outro fator intermediário também, aliás, outros fatores importantíssimos, como eu vivo, né? Que está relacionado onde eu trabalho, como eu tenho um trabalho ou não, estou desempregado, que nível de educação que eu tenho acesso à educação, eu tenho segurança pública, né? Como é que são as minhas condições de vida? Eu tenho serviços sociais de suporte, existe saneamento básico na minha comunidade, onde eu moro, como é que eu moro, quais as condições de moradia, como é que é a urbanização da minha cidade, existe transporte, como é que se dá a mobilidade dentro do contexto, que são fatores também intermediários. E eu teria fatores macro, né, que seriam as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, que são as políticas públicas que são implementadas, né? As redes relacionadas à cultura, né? A nossa política ambiental. Então eu teria fatores biológicos, né? Proximais, que são os fatores biológicos, e os meus o estilo de vida e hábitos de vida. Eu teria fatores intermediários relacionados à rede social e à forma como eu vivo, as minhas condições de vida e de trabalho, e os fatores distais relacionados às condições socioeconômicas mais gerais, condições ambientais, condições culturais, né, mais gerais. Isso implicaria em reconhecer um padrão multideterminado do adoecimento humano, ou seja, dava uma ampliação da matriz explicativa ao processo saúde e doença, reconhecendo limites do setor saúde, ou seja, não é só o setor saúde que consegue dar conta de produzir essa saúde do indivíduo, é necessário buscar, né, a manutenção, a melhoria da qualidade de vida das pessoas através da atuação em outros setores para garantir melhores condições de vida e de saúde das pessoas. Então, articulações intersetoriais. E isso dá a compreensão da saúde como um problema complexo. Então, saúde na perspectiva da produção social, não simplesmente um evento biológico, como foi tratado em outros modelos anteriormente, né, que a gente abordou. E um conceito afirmativo e amplo, né? Necessário combater a doença? Sim. Mas necessário combater as causas e as causas das causas, né? Ou seja, promover a vida com qualidade. E a concepção de que a produção do cuidado ele envolveria um campo interdisciplinar de conhecimento, né? Um campo também intersetorial de práticas, vários fazeres, várias mãos de produção do cuidado. E a ênfase exatamente nesse cuidado no indivíduo, na compreensão do indivíduo como ser que precisa desse cuidado. Então, buscando superar esse modelo biomédico, né? Então buscando reformulação desse serviço de saúde, nessa concepção curativa, assistencial e medicalizante, para a gente incorporar práticas de promoção da saúde, de prevenção de doenças, de atuação, né, nos determinantes e condicionantes do adoecimento, para a gente buscar a implementação de políticas públicas mais saudáveis. E também um processo de reforço na atuação comunitária, né, na participação e no empoderamento das pessoas, de forma que as pessoas comecem a se empoderar das práticas para a produção do cuidado. Ou seja,
cada um também é responsável pela sua saúde, né? E a gente precisa desenvolver essas habilidades pessoais, né? Autonomizar, tornar as pessoas mais autônomas no controle desses determinantes e condicionantes da saúde, e sem fugir do respeito a esses saberes populares, a essas crenças, né? Ou seja, viabilizar esse encontro da dinâmica, né, da produção do cuidado com esses saberes e práticas culturais. Ok? Bom, essa é a primeira parte do nosso componente e a gente vai gravar mais uma parte da aula para vocês. Amanhã na nossa videoconferência a gente pode estar aprofundando mais alguns desses conceitos, algumas dessas abordagens para a gente compreender melhor esse processo. Ok? Então, um bom dia para vocês.